Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Estamos hoje por ler o capítulo 13 do Evangelho de Lucas. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações, dá um like no vídeo, deixa um comentário para que a gente possa interagir e compartilhar tudo aquilo que Deus tem falado conosco ao longo desse tempo. Nós queremos começar então, nós estamos numa jornada de leitura no livro de Lucas e vamos também continuar no livro de Atos, na sequência desse. Então, estamos passando da metade dessa jornada. Vamos então para o capítulo de número 13. Quero ler contigo, vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ler juntos, ok? Vamos lá então, versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. O que acontece aqui? Pilatos então matou alguns judeus, durante o momento cerimonial dos sacrifícios. E Jesus respondeu, versículo 2: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está falando aqui sobre esse episódio, que esses foram mortos por Pilatos, que aqui já a primeira referência a Pilatos, ele vai aparecer de novo lá no julgamento de Jesus, antes da crucificação. Pilatos então era alguém, certamente uma personagem aqui um pouco sanguinário, Mas ele vai aparecer aqui nesse primeiro momento e vai dizer... Talvez as pessoas estavam lançando juízo sobre esses mortos, dizendo, o que será que houve? O que aconteceu? Por que eles foram mortos? Por que Deus permitiu isso? E Jesus diz, será que eles eram mais pecadores, por terem sofrido? É isso que vocês estão pensando? E aí Jesus diz, não. E também Jesus diz, contra outro episódio, onde uma torre despencou, desabou e matou 18 pessoas. A torre de Siloé. E ele diz, será que eles eram mais culpados do que outros habitantes de Jerusalém? E Jesus diz novamente que não. Mas nas duas situações ele diz, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus fala aqui sobre a questão do juízo e fala também, então podemos entender que situações como essas, tragédias ou dificuldades, podem assolar qualquer pessoa. E isso não significa que tem a ver relação com o nosso pecado. É fato que o pecado, uma vida de pecado, leva à morte. Mas Jesus estava dizendo aqui que essa situação não, e usa esse exemplo para dizer para eles, olha, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Então não lancem juízo e arrependam-se. Versículo 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Jesus conta essa parábola falando sobre uma árvore, que ocupa um lugar numa vinha. E uma vinha é um lugar frutífero, ela gera uvas. E essa figueira estava aqui e diz que o proprietário, o dono, procurava frutos e não encontrava durante 3 anos. Essa árvore, ela ocupava espaço, um espaço útil, poderia ser ocupado pela vinha, e poderia produzir mais fruto, e a própria figueira não produzia nada. E ele se cansa disso e diz, olha, vamos cortar. Vamos fazer algo mais útil com essa figueira. E o homem responde aqui, olha, vamos cavar em volta, me deixe fazer isso, cavar, adubar, para que ela possa dar fruto, e se ela não der, a corte. Jesus está falando aqui sobre oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudança. O juízo já poderia ter sido aplicado, mas aqui ele dá uma oportunidade para que isso aconteça ainda, uma mudança, um arrependimento. Essa é a aplicação da parábola. Ele diz, olha, precisa ser adubado, precisa ser trabalhado, quem sabe assim ela produz fruto. E na nossa vida também devemos produzir fruto, para que a nossa existência, a nossa vida, a nossa
o local que nós estejamos ocupando possa ser bem aproveitado, bem ocupado, possamos produzir frutos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, cumprir o nosso propósito. Segue então o texto dizendo no versículo 10, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Jesus está novamente num sábado na sinagoga e mais uma vez aparece uma pessoa aqui doente. E interessante o aspecto, né, que fala aqui que essa mulher, né, estava doente e dizia que assim, havia um espírito que a mantinha doente por 18 anos. Podemos ver que Jesus vai agir nessa forma, podemos ver que aqui existe uma enfermidade que ela é causada pelo inimigo, por uma opressão, por uma possessão demoníaca. Jesus vai dizer no versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus opera novamente uma cura no sábado, um dia que para os judeus era um dia de descanso, um dia separado, e Jesus denuncia a hipocrisia aqui dos fariseus que inclusive não fala nem para Jesus, nem a Jesus ele repreende, ele fala para a multidão, olha, vocês têm 6 dias da semana para virem aqui ser curados, vão vir logo no sábado? E aí Jesus responde de forma dura para ele, né? Dizendo que, olha, vocês não têm animais que eventualmente vocês não tratam no sábado, não dão água, não soltam, né? Por que essa pessoa aqui, essa mulher que estava oprimida durante 18 anos pelo diabo, diz aqui, né? Jesus fala isso, reitera, né? Que de fato era uma enfermidade causada por Satanás, né? Ela não poderia ser libertada no sábado? E aí Jesus inclusive contrasta aqui, né, o cuidado que talvez eles tinham com os animais, com o cuidado que eles tinham com as pessoas. E muitas vezes hoje mesmo a gente vê isso ainda, né? Muita gente ama os animais, mas não ama o seu próximo. E é algo que a gente inclusive precisa atentar. Diante disso, do que Jesus diz, eles ficam envergonhados, né? Mas o povo se alegrava pelos milagres de Jesus. Versículo 18. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e a massa ficou toda fermentada. Jesus compara aqui o reino de Deus, né? Ele faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde dizendo, olha, como é o reino de Deus, o que eu posso comparar? E ele fala de um grão de mostarda, que em outra passagem paralela a essa, né, contando o mesmo episódio, diz que é a menor semente que pode haver. E diz aqui que um homem semeou e ela se tornou uma grande árvore, onde inclusive pássaros fazem ninhos em seus ramos, né? Ou seja, algo tão pequeno que cresce, se expande e gera oportunidade de vida, gera uma situação totalmente inesperada em relação àquela pequena semente. Da mesma forma, o fermento misturado, né, o pouco de fermento misturado numa grande quantidade de farinha, foi capaz de levedar fermentar toda a massa. Então Jesus diz, olha, um pouquinho, né, colocado ali do reino de Deus muda tudo aquilo que está ao redor. Onde o reino de Deus chega, toda a realidade é transformada, tudo acontece, tudo muda. Uma grande transformação.
Segue no versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço e nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Diante da pergunta aqui que alguém faz para Jesus se muitos ou poucos, né, serão salvos, Jesus diz: olha, vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita. E a imagem da porta estreita é interessante porque a porta é estreita porque demonstra a dificuldade de passar nela. Uma porta estreita talvez possa indicar o que Jesus vai falar muitas vezes ao longo do Evangelho. Já falamos aqui antes, né, sobre negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Uma porta estreita não permite que nós passemos com mais nada. Talvez só passe o próprio corpo, não passe nossas coisas, nossos pertences, nossas cargas, nossas bagagens, né? Então, Jesus diz: olhem, esforce-se para entrar na porta estreita, e ele diz: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Por quê? Porque talvez na hora que quiserem entrar a porta já estará fechada. Diz que o dono da casa, quando se levantar para fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora e dizendo: olha, abre a porta, e aí vão querer entrar. E alguém já disse, ouviu uma ilustração sobre isso, de que talvez essa porta estreita fechada desse texto possa fazer muita referência a Arca de Noé, quando Deus fechou a porta da arca, depois de muitos anos dessa arca sendo construída e pessoas sendo avisadas que o juízo de Deus viria e de que um dia a porta da arca fecharia, ninguém quis entrar. Mas quando a porta da arca fechou, certamente muita gente quis entrar para fugir do dilúvio. Assim, então, acontece na história que muitos dirão, inclusive assim: olha, Jesus, mas nós comemos e bebemos contigo, tu ensinou nas nossas ruas, a gente fazia parte, né? Talvez vão dizer assim: olha, eu ia na igreja, eu participei de estudo bíblico, eu li a Bíblia, eu fiz até a leitura bíblica, acompanhei os vídeos. Mas Jesus vai dizer: olha, eu não os conheço, nem sei quem vocês são. E esse conhecer aqui tem a ver com intimidade, com relacionamento, tem a ver com estar caminhando junto, né? E a gente falou aqui já em outra oportunidade, né? Até os demônios, até o próprio diabo conhece Jesus, sabe quem ele é, sabe que ele é Deus, sabe que ele é o Filho de Deus. Teve um episódio, nós lemos um capítulo atrás aqui, que um demônio sendo expulso praticamente faz uma oração para Jesus, mas isso não é suficiente para ser salvo. Conhecer Jesus, ser salvo, significa sujeição, submissão, obediência, esvaziamento de si mesmo e seguir Jesus. E aqui Jesus está falando: olha, vai ter choro, ranger de dentes naquele lugar onde ficarão aqueles que não estarão comigo. Diz aqui: quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, os profetas lá no reino de Deus, e vocês estiverem fora. E diz que muitos virão de todos os lugares da terra e vão estar naquele lugar. Jesus falava para os judeus que achavam que seriam os escolhidos, né? Tinham privilégios, seriam talvez os únicos salvos. Jesus fala: olha, de muitos lugares virão e talvez ocuparão os lugares de vocês, né? Então, uma exortação aqui de Jesus. Versículo 31 diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa, olha como Jesus se refere a Herodes, vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto.
mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus fala aqui de forma figurada, talvez algumas coisas. A gente já viu em alguns textos anteriores que os fariseus, os mestres da lei, procuravam motivos para pegar Jesus, para prender Jesus, para se livrar de Jesus. E eles falam aqui, olha, vai, bora daqui que o Herodes quer te matar. Jesus diz aqui que eu expulsarei demônios hoje, né, curarei o povo hoje, amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus já faz uma alusão, talvez até aqui, ao que aconteceria em 3 dias mais à frente. E Jesus repete isso, mas preciso prosseguir, né? Eu preciso continuar. Hoje, amanhã e depois de amanhã, não posso parar. E fica talvez aqui uma dica para nós, né? Precisamos olhar para as coisas que nós temos, para a nossa vida, para o nosso propósito, para o nosso andar com Jesus. Hoje, o que precisamos fazer hoje. Tem coisas que nós não podemos fazer hoje, temos que fazer amanhã. E tem coisas que nem hoje, amanhã, temos condições de fazer, temos que fazer mais no futuro, mais adiante. Jesus diz, olha, eu preciso prosseguir, perseverar, continuar hoje, amanhã e depois de amanhã. E ele diz, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. A gente vai ver nos capítulos adiante que Jesus vai ser morto em Jerusalém. Então talvez um olhar até profético de Jesus aqui. E agora Jesus vai falar para Jerusalém. Jesus diz no versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. E a gente vê Jesus, né, na entrada triunfal de Jerusalém sendo aclamado pelo povo e diziam isso, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, disse, olha, chegou o Messias. Mas logo depois daquele episódio, Jesus foi por aquele mesmo povo entregue, né? E gritaram, crucifica, crucifica. Nós vamos ler isso ainda aqui no livro de Lucas. Mas Jesus faz um olhar profético e Jesus lamenta por Jerusalém, né? Aqui não Jesus homem falando, mas Jesus totalmente Deus falando, né? Uma fala de Deus sobre Jerusalém. Olha, você que mata os profetas, quantas vezes eu quis reunir vocês, né? Como galinha embaixo, com os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus lamenta a incredulidade, lamenta o quanto eles se desviaram, talvez, né? Do propósito de Deus aqui, diz, olha, vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor, como vai acontecer alguns capítulos à frente. E nós vamos chegar lá. Persevera na leitura, persevera no acompanhamento dos vídeos para que nós possamos chegar juntos nesse trecho. E hoje terminamos o capítulo 13 de Lucas. Amanhã, capítulo 14. Até mais.